Irmãos amados, eu convido a todos para abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Uma igreja que cresce, uma igreja que quer ser relevante na cidade, é uma igreja que precisa ter resposta aos dramas da cidade, às angústias mais profundas do coração do ser humano. E esse texto vai trazer para nós um dos assuntos mais complexos, talvez mais tensos, onde há uma enormidade de opiniões diversas, mas precisamos buscar o discernimento de Deus para compreender esta passagem, sem cair nos desvios escorregadios que tantas vezes se nos apresentam. Se você tem o hábito de ter um papel e uma caneta na sua bolsa ou dentro da sua Bíblia, talvez seria bom você anotar algumas ideias. Se você tem o hábito de usar o seu telefone para anotar, talvez também faça bem. Criar esse hábito é positivo, porque a nossa memória, por mais prodigiosa, ela não consegue reter tudo. Disse alguém que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Então, com a Bíblia aberta, acompanhe a leitura, por favor, do capítulo 28 de 1 Samuel. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, ou seja, consulta os mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas cilada da minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos.
Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meio intermédio ele dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se, matou, e tomando farinha, a amassou e cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Eu gostaria de pensar com você sobre o seguinte tema: é possível os mortos se comunicarem com os vivos? É possível os mortos se comunicarem com os vivos? Meus irmãos, na década passada, nós lemos um livro que mexeu muito comigo, o livro de Mark Bubeck, e o título desse livro é Reavivamento Satânico. É chocante você pegar a palavra reavivamento e acrescentar a palavra satânico, porque parece que reavivamento é um termo nosso, cristão, que fala da obra do Espírito Santo, que traz alento para uma igreja que está fria, árida, seca. Mas Mark Bubeck, nesse livro, retrata com eloquência a corrida do Ocidente rumo ao ocultismo, a orientalização da Europa, a abertura de todas as portas do Ocidente para aderir ao ocultismo, ao satanismo, à bruxaria, à feitiçaria, às obras das trevas. A humanidade tem obedecido à luz de 1 Timóteo 4:1, a ensino de demônios. Eu não sei se vocês são apercebidos disso, essa alta corrida para o misticismo, a partir, por exemplo, do aspecto literário, e um dos mais famosos nessa área no Brasil, Paulo Coelho, por exemplo, cujos livros são apreciados no mundo inteiro, dentro dessa vertente mística. Eu não sei se vocês percebem como a Rede Globo de televisão é altamente comprometida com essa bandeira, através das suas telenovelas. Eu não sei se vocês julgam esse fato, como Hollywood está deliberadamente comprometido com essa bandeira, nos seus filmes. Eu não sei se vocês visitam as livrarias dos aeroportos, onde talvez, quando você vai visitar a seção religiosa, o que você vê são as obras dessa linha de ocultismo, de feitiçaria.
Você anda pelas ruas de São Paulo, nas avenidas, você vê placas e mais plaquinhas dependuradas nos postes das necromantes. Você olha muitos dos nossos políticos que não começam a campanha política sem ir primeiro fazer obras de feitiçaria. Muitos artistas que não gravam a música, não compõem a música, sem antes consultar espíritos para compor, e outros para cantar, e outros para se apresentarem nos palcos. Nós estamos vivendo essa cultura, vivendo e respirando essa cultura. E dentro dessa cultura, meus irmãos, entra uma questão que é a alma do ocultismo, do espiritualismo. É a consulta dos vivos aos mortos. E o viés é muito simples. Não há ser humano, não há família que não passe pela dor do luto, da saudade. E quantas pessoas que na sua angústia, na sua aflição, de enfrentar o luto, de enfrentar a despedida de um ente querido, não se sabe para onde vai, não se sabe como está, e a pessoa que não tem o conhecimento da verdade de Deus, e nem conhece a palavra de Deus, e não tem a esperança cristã, ela entra em pânico e desespero. Como é que está meu ente querido? Onde ele está? Está sofrendo? Está bem? Tem algum recado para nós? Precisa de alguma ajuda? E é nesse viés é que tantas pessoas procuram os necromantes para consultar os mortos, para buscar uma mensagem do além, para receberem uma orientação para a vida, ou para buscarem uma saída diante de uma grande angústia na alma. Pois bem, irmãos, esse texto está posto diante de nós. Esse texto nada mais é do que uma sessão mediúnica. Esse texto nada mais é do que o rei de Israel, um apóstata chamado Saul, a quem Deus já havia rejeitado, e que vivera e estara agora longe de Deus, e Deus não falara mais com ele. E agora ele que já havia desterrado de Israel os médios e adivinhos, ele voluntariamente procura e deliberadamente vai consultar uma necromante, alguém que consulta os mortos. E eu quero introduzir esse assunto para dizer o seguinte: Saul já estava num afastamento progressivo de Deus. E consultar um necromante foi o último degrau da sua decadência. E vamos ver depois, como a Bíblia diz, que Deus o matou. Embora ele tenha cometido suicídio, mas Deus o matou, porque ele consultou uma necromante. Foi o último estágio da degradação. Por que é importante dizer isso para a nação brasileira? Quando o país se rende a essa crença, quando os meios de comunicação de massa mais poderosos dessa nação proclamam essa crença, precisamos dizer a alto e bom som para o Brasil que isto é abominação para Deus. Precisamos dizer àquelas pessoas que na melhor das intenções buscam esses recursos, que elas estão entrando por um caminho de morte. Se você perceber no capítulo 13 deste livro, Samuel desobedece a Deus. Saul desobedece a Deus. E Samuel diz para ele: pois você rejeitou a Deus, Deus te rejeitou, e Deus vai levantar outra pessoa para ocupar o trono. Lá no capítulo 15, Saul mais uma vez não obedece integralmente uma ordem de Deus, e obediência parcial é desobediência total. Chega um momento que depois de ser rejeitado por Deus, ele é tomado por um ciúme doentio de Davi, por causa de uma música que faz sucesso nas paradas de Israel. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E a partir daí diz a Bíblia que um espírito maligno entra em Saul, e ele passa a odiar.
Porque o ódio é uma porta aberta para os demônios, diz Paulo aos Efésios: irai-vos e não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E agora este homem está tomado por um espírito maligno, agora o coração deste homem está cheio de ódio, agora o coração deste homem está cheio de inveja, agora este homem que rejeita Deus é rejeitado por Deus, e ele endurece o seu coração. É nesse momento, irmãos, que Deus não fala mais com ele. Ele consulta e Deus não fala mais com ele. Há um grande risco do homem rejeitar a Deus e chegar um momento em que Deus diz: basta, eu entrego você a você mesmo. E é nessa hora então que mais uma vez os filisteus vêm guerrear contra Israel. E quando ele percebe que ele está em desvantagem militar, quando ele percebe que o seu povo cairá nas mãos dos filisteus, quando ele percebe que o seu genro Davi, a quem ele odiara e perseguira, é agora escudeiro do rei filisteu que vem contra Israel, quando ele percebe que agora ele está encurralado, emparedado pelas circunstâncias e não há saída para ele, e ele consulta a Deus e Deus não fala com ele, ele toma uma decisão: eu vou procurar uma mulher feiticeira, uma médium, uma necromante, para consultar os mortos. E aqui, para que você entenda a cena desse texto, eu quero levar a você a seguinte compreensão: que Saul estava sugestionado a cair nas malhas da necromancia. Se não, vejamos. Primeiramente, ele estava falido espiritualmente. Esse é o primeiro ponto. Por que ele estava sugestionado? Porque ele estava frágil espiritualmente. Olha comigo o versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deixa eu dizer para você, não tem esse momento mais perigoso de que Deus falar, Deus exortar, Deus orientar, Deus advertir, e você tapar os ouvidos, e tapar os ouvidos, e tapar os ouvidos, e de repente Deus pode não ouvir mais. Fim da linha, fundo do poço, crise espiritual. Segundo lugar, ele estava no meio de uma grande crise psicológica, não apenas espiritual, mas psicológica. Olha o versículo 5 comigo. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. O coração dele virou água. Ele está em pânico. Ele está fragilizado emocionalmente, falido espiritualmente e turbulento na vida psicológica. Ele está fora do equilíbrio emocional. Terceiro aspecto, ele está num profundo esgotamento físico. Veja comigo o versículo 20. Lá na parte B está escrito o seguinte: e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Você percebe que ele caminha de dia, que ele passar o dia sem comer, ele caminha à noite disfarçado, para que ninguém soubesse que ele era Saul, sem comer pão de dia e de noite, debaixo de grande tensão psicológica, debaixo de grande tensão espiritual e debaixo de grande enfraquecimento físico. Este é um homem sugestionado a cair nessa rede. Note uma coisa: o pecado deixa o homem tolo, porque o que ele se propõe é se disfarçar. Veja você no versículo 8, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Só que tem uma coisa muito interessante acerca de Saul. Diz o texto bíblico que ele era o homem mais alto de Israel, do ombro para cima. O cara era um gigante, o cara era um guarda-roupa, ele era indisfarçável. As crianças sabiam que ele era, os homens, as mulheres, os trabalhadores, os homens da cidade, não havia como disfarçar esse homem. Você pode até botar uma perna de pau, mas não dá para serrar a perna e ficar menor. O pecado leva a pessoa a se tornar tola.
Então ele é um camarada sugestionado. Agora vamos ver as tensões de quem se envolve com a necromancia. Primeira tensão. Eu quero que você entenda a preparação do terreno para nós entrarmos na explicação do texto. Primeira tensão, Saul age contra a própria consciência. Olha o versículo 3 comigo. Olha o versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então note que no começo do governo dele, ele tinha desterrado, mandado embora de Israel os adivinhos, os bruxos, os necromantes, os que consultavam os mortos. Por que ele tinha feito isso? Porque na palavra de Deus, diz que consultar os mortos é abominação para Deus. Os necromantes em Israel eram mortos, era algo que Deus não tolerava. E agora ele que desterrara os médiuns, ele que desterrara os adivinhos, ele mesmo agora agindo contra a sua consciência, agindo contra o que ele fizeram no passado, ele mesmo é um candidato a ir a um centro espírita, a consultar um necromante. Ele é um homem em contradição, ele é uma guerra civil ambulante. Segundo, Saul perde completamente o temor de Deus. Confira o versículo 10. Então Saul jurou a necromante, pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Preste atenção nisso. Deus havia dito, lá no Pentateuco, que quem consultasse os mortos, os necromantes, isso era abominação, estava passível de morte. Agora Saul, um homem apóstata, jura para essa necromante que consulta os mortos, que ela pode fazer isso tranquilamente, porque ele jura em nome de Deus, que nada vai lhe acontecer. Ele assume o lugar de Deus, ele promete em nome de Deus, o que Deus não está prometendo. Ele é insolente, ele é blasfemo. Terceiro, olha comigo o versículo 8. Ele age com insolência. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. De noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Preste atenção que agora ele já está querendo que o negócio funcione, ele já está querendo que esse negócio de consulta aos mortos valha mesmo, que esse negócio é realidade mesmo. Então eu chego e digo: aqui quem manda sou eu sou rei, e eu quero que você faça o que eu mandar. Ele pensa que está no controle, ele pensa que ele manda no céu, que ele manda no inferno, ele pensa que ele é o rei supremo. Insolência, petulância, tola vaidade. Olha o versículo 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Agora notem vocês uma coisa, irmãos. Está escrito no capítulo 15, versículo 35, se você quiser dar uma puladinha rapidinho lá. Está escrito assim: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Samuel se apartou de Saul, porque Saul deliberadamente se apartou de Deus. Samuel se apartou de Saul em vida. Você acha que agora Samuel atenderia Saul depois de morto? Note, por favor, o que está por trás. Pense comigo, Samuel foi santo na vida, ele termina a vida dele lá no capítulo de número 12, dando um testemunho à nação, de que ele nada roubou, de que ele nada pegou de propina, que ele nada cobiçou, que ele foi íntegro durante toda a sua jornada. Pecaria ele depois de morto, se não pecou em vida?
Transgrediria ele a lei de Deus depois de morrer, quando não transgrediu a lei de Deus em vida? Quarto lugar, Saul age com credulidade excessiva. Olha comigo versículos 12 a 14, preste atenção. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Você pode ler o restante comigo, do versículo 14? Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então note uma coisa, Saul não viu Samuel. O que você nota é um diálogo a partir daí com o suposto Samuel, com o Samuel do espiritismo, com o Samuel da necromancia, com o Samuel da médium, com o Samuel que foi forjado naquele ambiente de escuridão e trevas. Ele não viu. A descrição que a necromante faz de Samuel, qualquer criança faria. Samuel era a figura mais carimbada em Israel. Ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote durante a vida toda, desde a sua infância até a sua velhice. O pecado tira do homem o bom senso, o discernimento, a clareza de percepção. Sua credulidade era tola, pois sua fé estava morta. Então preste atenção, que ele está falando é com o suposto Samuel, não com Samuel, profeta de Deus. Quinto lugar, Samuel agiu com total desrespeito a Deus e a Samuel. Olha o versículo 15 comigo. Você pode ler o 15 comigo, por favor? Vamos juntos, com toda a igreja. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não quer falar comigo, mas eu quero que você fale. Apesar de Deus não querer falar comigo, eu preciso que você fale, eu quero que você fale, eu ordeno que você fale comigo, eu preciso da orientação. Mas Samuel era quem? Profeta de Deus. Então note você duas coisas: ele age com insolência contra Deus, porque Deus não falava com ele por meio de profetas, e Samuel era um profeta e queria que Samuel falasse com ele. E ele é insolente com Samuel, porque Samuel já não falava com ele em vida, falaria depois de morto. Será que Samuel se insurgiria para desafiar a Deus depois de morto? Então, como é que se interpreta esse texto? Disse para vocês no começo que esse texto não é simples, porque há muitas tensões. Você pode pegar homens de Deus que olham para esse texto e dizem uma coisa, outros dizem outra. Por exemplo, tem três interpretações básicas. A primeira delas é que esse texto é um embuste, que não apareceu nem Samuel verdadeiro, nem Samuel falso, que tudo isso aqui foi um teatro. Assim pensaram Álvaro Reis, grande ministro presbiteriano do passado. Assim pensou Júlio Andrade Ferreira, foi um historiador da nossa igreja. Outros pensam que não, foi Samuel mesmo, Deus permitiu que Samuel aparecesse ali. Quem defende essa tese? Justino Mártir, Agostinho de Hipona, Scofield, Ed Murphy, Warren Wiersbe, Joyce Baldwin, Russell Norman Champlin, Adam Clarke, pensam que foi Samuel mesmo. Deus permitiu que Samuel aparecesse ali. A terceira interpretação, e eu subscrevi essa e procurarei agora provar que esta tese é a verdadeira, é que o Samuel, profeta de Deus, não apareceu ali. Que esse diálogo com o suposto Samuel não é com Samuel da Bíblia, é com Samuel do espiritismo, da necromancia. Assim pensaram Jerônimo, Tertuliano, Lutero, Calvino e tantos outros estudiosos
da atualidade. Pois bem, eu gostaria então de elencar para vocês 9 argumentos para provar que não foi Samuel quem apareceu ali. Primeiro argumento: os mortos não se comunicam com os vivos, é o que a Bíblia ensina. Por exemplo, 2 Samuel 12, 23, quando nasceu aquele menino de Batseba, filho de Davi, o juízo de Deus veio sobre a casa de Davi, e Deus disse: esse menino vai morrer. Davi orou, Davi jejuou, Davi pediu a Deus, e o menino morreu. A despeito disso, conforme Deus falara. Quando o menino morreu, está escrito lá, Davi disse: eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. O que Davi está dizendo? Que quem está vivo, um dia vai encontrar-se com aqueles que morreram. Se você é da família de Deus, você vai encontrar-se com os membros da família de Deus. Mas aqueles que partiram não voltam mais aqui para se comunicarem conosco. Pense comigo em Lucas 16, quando a Bíblia diz que o rico morreu e foi para o inferno. No inferno estava em tormento. E lá ele diz: pai Abraão, envia alguém na minha casa, para avisar os meus irmãos, para não virem para este lugar. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a Bíblia, ouçam-nos. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles ouvirão, eles crerão. E a resposta foi: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não ouvirão. Note que Jesus, na parábola, não abre espaço para morto falar com vivo. Para que isso aconteça, Jesus disse que teria que ter o que primeiro? Ressurreição. Então, morto não fala com vivo. Mas talvez você possa até argumentar o seguinte: eu já escutei, eu já li, alguém já me deu esse testemunho, que foi numa sessão espírita, e lá uma pessoa foi incorporada, e lá um espírito fulano, beltrano, ciclano, do parente, veio, falou com a voz da pessoa, mostrou detalhes da vida da pessoa, como aqui, esse falso Samuel contou detalhes do que Samuel fizera. Sabe por quê, irmãos? Depois de Deus, ninguém conhece mais você e eu do que o diabo e os seus demônios. Ninguém. Pois bem, este é o primeiro argumento: os mortos não falam com os vivos. A Bíblia não pode se contradizer. Segundo argumento: o Senhor não respondeu a Saul por meio de profetas. Olha comigo, 1 Samuel 28, versículo 6, está claro isso aí. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por umim, nem por profetas. Ora, Samuel era um profeta. Agora a pergunta é: a quem ele consultou? Sabe o que a Bíblia responde? Vá comigo, por favor, para 1 Crônicas, capítulo 10, depois a gente volta para cá. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. A resposta está lá: a quem ele consultou? Vamos ver se é Samuel mesmo. Vamos ver se ele falou foi com Samuel mesmo. 1 Crônicas 10, versos 13 e 14. Está escrito aí. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reinado a Davi, filho de Jessé. A Bíblia diz que Deus matou Saul, porque ele consultou quem? Uma necromante. Essa era a ordem de Deus lá no Velho Testamento, no Pentateuco. Quem consultaram necromantes será morto. Era abominação para Deus. Então não consultou. O Senhor não respondeu a Saul por meio de profetas. Se fosse Samuel, Deus teria respondido por meio de profetas, porque nenhuma profecia é dada a não ser da parte de Deus. Terceiro argumento,
Não há mudança de atitude de uma pessoa depois que ela morre. Ô irmão, quem morreu piedoso, não transgride mais depois de morrer. Quem morreu ímpio, não fica santo depois da morte. Ora, se Samuel era um homem de Deus, e era, se ele morreu, para onde ele foi? Está com o Senhor. Para estar com o Senhor, ele foi glorificado. A Bíblia diz em Hebreus que aqueles que sobem para o Senhor são aperfeiçoados para entrarem na glória. De tal forma que quem já está lá no céu, quem já está na glória, quem já foi glorificado, não pode mais dar marcha ré e pecar contra Deus. Como Samuel, em glória, poderia voltar a uma sessão mediúnica, conspirar contra Deus, pecar contra Deus e fazer aquilo que era abominação para Deus? Aliás, Samuel chegou a dizer, no capítulo 15, versículo 23, deste livro de Samuel, em relação ao próprio Saul, que o pecado da rebelião é como feitiçaria. O Samuel que vivera santamente, seria um feiticeiro depois de morrer? Não faz sentido, é incoerente, absolutamente incoerente. Quarto argumento: uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte, não pode. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz? O que é morrer para um crente? 2 Coríntios 5,8, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é morrer para um crente? Filipenses 1,23, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então note você que Samuel já estava na presença de Deus, portanto, ele não poderia dar marcha ré e pecar contra Deus. Quinto argumento: o descanso dos salvos não pode ser interrompido. É isso que está em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Como é que uma sessão mediúnica, uma sessão espírita, para atender um rei apóstata, para atender ao clamor de uma necromante, pode arrancar alguém lá da presença de Deus, para vir atender uma sessão mediúnica? É uma conspiração contra toda a verdade divina. Sexto argumento: os que praticam a necromancia não serão salvos, a não ser que se arrependam. É o que está escrito na Bíblia. Apocalipse 21:8 diz que os feiticeiros serão lançados no lago do fogo. A Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que os feiticeiros ficarão fora do céu. A Bíblia diz em Gálatas 5, versículos 19 e 20, que a feitiçaria é obra da carne, e os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Êxodo 22, 18 e Lucas 20, 27 mostra que este pecado era punido com pena de morte em Israel, e diz 1 Crônicas 10, 13 e 14, que Deus matou Saul porque ele consultou uma feiticeira. Então, como se quem pratica esta obra da carne não pode ser salvo, a não ser que se arrependa? Samuel teria feito isso, mesmo depois de glorificado. Não faz sentido? Sétimo argumento: os salvos estão no céu e não no abismo. Preste atenção nisso. Vamos voltar lá para 1 Samuel 28 para você entender isso. Olha a pergunta da mulher, versículo 11, 28, 11. Perguntou a mulher a Saul: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir, Samuel. Agora pergunta a você: quando um salvo morre, para onde ele vai? Para o abismo ou para o céu? Se fosse o Samuel da Bíblia, ele tinha que descer e não subir. Porque o Samuel que está embaixo, quem está embaixo? É o corpo dele ou o espírito dele? Quem foi sepultado? Quem foi sepultado? Foi o corpo ou a alma dele?
É o corpo. O corpo vira o quê? Pó. Quando é que esse corpo vai ter vida? Na ressurreição. Mas para onde foi o espírito de Samuel quando ele morreu? Foi para Deus, foi para o céu, foi para o paraíso, foi para a casa do Pai, foi para a bem-aventurança eterna. Se fosse o Samuel da Bíblia, ele não teria que subir, ele teria que descer. Esse Samuel da mediunidade, ele tem que subir, porque esse não é o Samuel da Bíblia, esse não é o Samuel verdadeiro, esse tem que subir, ele está no abismo mesmo. Então preste bem atenção nas incoerências do texto. Oitavo argumento: Saul não viu Samuel. Versículos 13 e 14, entendendo Saul que era Samuel, aí o diálogo se desenvolve como se Samuel fosse, mas ele não viu Samuel, ele foi sugestionado, ele estava com a credulidade excessiva. Agora note comigo, por favor, o versículo 15, Samuel disse a Saul. Essa palavra disse aí, na língua hebraica, é a mesma palavra para ventríloco. O que é um ventríloco? É uma pessoa que fala pelo canto da boca, quase que de forma imperceptível, dando a impressão que é outra pessoa que está falando. Olha como Deus, sendo o autor da escritura e sábio, e sabendo que esse texto passaria por todas essas dificuldades de interpretação, nos ajuda a encontrar o caminho da correta hermenêutica, da correta interpretação. Nono argumento: as profecias do falso Samuel não se cumpriram. Preste atenção nisso, Deuteronômio 18, 22, diz que quando uma profecia não se cumpre, esse profeta não é de Deus, é um falso profeta. 1 Coríntios 14, 29 diz que nós devemos julgar as profecias, mas não se cumpriu como? Primeiro, a profecia falhou quanto ao tempo. Olha o versículo 19 comigo, 28, 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Bom, se amanhã é o futuro incerto, não precisa de profecia, porque amanhã todo mundo vai morrer mesmo, a não ser que Jesus volte antes, todo mundo vai morrer, certo? Então, falar que você vai morrer amanhã, num dia, no futuro, não está dizendo nada. Mas se amanhã é amanhã, o dia depois de hoje, a profecia não se cumpriu, porque Saul, nem Israel, caiu nas mãos dos filisteus no dia seguinte. Isso não aconteceu. Se você perceber, deve ter sido uns 16, 18 dias depois desse fato, que acontece o fenômeno da morte e da derrota de Israel. Portanto, a profecia é falsa, quanto ao tempo. Segundo, falharam-se quanto aos fatos. Olha o versículo 19. Tu e teus filhos, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, amanhã tu e teus filhos. Samuel que está falando é o Samuel que morreu. O Samuel do Espiritismo também. Não é o Samuel verdadeiro, mas está falando de um morto que veio. Tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, vão empacotar, vão morrer também. A pergunta é: teus filhos impliquem que todos os teus filhos, porque se a profecia tinha a intenção de dizer que parte dos filhos teria que ser especificado, tu e teus filhos impliquem que todos os filhos dele estariam mortos. E quando você vai para a escritura, você vai notar que nem todos os filhos morreram, nem todos os filhos morreram, ao contrário, quem morreu? Jonatas, Abinadab, Malquizua. Quem não morreu? Isbosete, Armone, Mefibosete. Esses não morreram. Então a profecia falhou quantas pessoas? Mas olha comigo mais. A profecia do falso Samuel falhou também quanto ao fato, porque o versículo 19 diz o seguinte:
O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Saul não morreu nas mãos dos filisteus. Saul se matou, ele cometeu suicídio. Antes do exército filisteu chegar, ele enfiou sua espada dentro dele mesmo. E ele estava ainda com cãibras, aí todo atormentado, na ânsia da morte, quando o amalequita, por ordem de Saul, acaba de matá-lo. Ele não caiu nas mãos dos filisteus, ele caiu nas suas próprias mãos. Portanto, a profecia do falso Samuel errou quanto aos fatos. Finalmente, a profecia do falso Samuel errou também quanto ao lugar para onde Saul foi. Olha o versículo 19, de novo. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Agora preste atenção aqui. Se eu estou falando do verdadeiro Samuel, onde está o verdadeiro Samuel? No céu. Quem era Saul? Um homem ímpio, um homem rebelde, um homem apóstata, que Deus o matou por causa da sua feitiçaria, e que não há nenhuma evidência na Escritura de que ele tenha se arrependido. Então, se fora o verdadeiro Samuel, eu não estaria com ele, estaria em outro lugar. Porém, a profecia se cumpriu nesse ponto, porque é muito provável que Saul foi exatamente estar onde estava o falso Samuel, para o abismo. Diante disso, irmãos, nós só temos uma conclusão. Quem apareceu naquela sessão mediúnica foi um Samuel inventado, forjado, criado pelo inimigo, pelo enganador, pelo farsário, por aquele que veio para ludibriar as mentes e cegar as mentes. A Bíblia diz que este diabo se transfigura até em anjo de luz para enganar as pessoas. E sabe, irmãos, numa cultura tão tomada pelos meios de comunicação de massa, pela literatura, pelo cinema, pela mentalidade popular, se você perceber, no último IBGE, descreve a queda do catolicismo romano e do espiritismo do ponto de vista de estatística, mas do ponto de vista de crer na reencarnação, e todas as doutrinas espíritas recrudesceu isso. E a igreja evangélica precisa trazer uma resposta para a nação brasileira, que o caminho de Deus não é esse caminho. Deus tem para as pessoas não um falso consolo, o verdadeiro consolo, a verdadeira vida, a salvação eterna. Nós não temos que consultar os mortos, nós temos que consultar a Deus e a sua palavra. Aqueles que se desviam, nós precisamos entender isso. Não se desvia para a direita, não se desvia para a esquerda, mas se você se desviar para a direita ou para a esquerda, Deus dirá para você atrás de você: este é o caminho, andai por ele. Jesus é o caminho, e só por meio dele nós temos vida, nós temos segurança, nós temos paz, nós temos bem-aventurança eterna. Eu quero orar com vocês. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, por favor. Nós precisamos orar pelo Brasil, irmãos. Eu não sei se você sente esse peso no coração. Quando eu subo todo dia pela Avenida Bandeirantes, de poste em poste, tem um cartaz para você consultar necromantes, para você fazer obras de amarração, e etc, e etc, e etc. E isso está no imaginário do brasileiro. Uma cidade com tanta gente aflita, uma cidade com tanta gente angustiada, uma cidade que está buscando resposta nas trevas, no ocultismo. Nós temos a verdade, nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Deus, nós temos a resposta para essa cidade, para esta nação. E nós precisamos estar fincados nessa verdade, para alertar o Brasil, que não há outro caminho a não ser Jesus,
que não há outra resposta a não ser o Evangelho, que nós precisamos nos apegar ao Deus da nossa salvação. Senhor, em nome de Jesus, equipa a tua igreja, dando-lhe o conhecimento claro, nítido das Escrituras, para não cairmos nas malhas do engano. Dá-nos discernimento espiritual, para que não sejamos enredados por todas essas artimanhas do maligno que tenta nos desviar dos teus caminhos. Não permita que o nosso coração seja como o coração de Saul, um coração não disposto a obedecer, um coração que sempre busca desculpas para o seu pecado, um coração que se rende ao ciúme e ao ódio, um coração que se dobra às trevas, e um coração que marcha para a sua própria destruição. Dá-nos, ó Deus, temor do teu nome, e alerta a tua igreja, Senhor, no poder do Espírito Santo, para ela ser uma igreja que tenha resposta para as grandes angústias dessa cidade, para ela ter resposta para aqueles que aflitos buscam uma saída, num lugar onde só tem porta de entrada, mas não tem porta de saída, uma verdadeira escravidão. E permita que a tua igreja seja a agência do teu reino, e possa ser uma embaixada do céu na terra, para anunciar aos homens a libertação que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Senhor, pela tua palavra, bendito é o teu nome pelo entendimento que nos dás da tua palavra, bendito é o teu nome pela iluminação do teu Espírito. Nós te adoramos por isso, em nome de Jesus, amém.